Oi, eu sou a Charize. Eu sou a Júlia. E eu sou a Chayana. E juntas com vocês somos só alegria. Hoje é mais um dia especial. Estamos aqui todos juntinhos novamente para cantar, dançar e aprender muito. Hoje iremos falar sobre um assunto que às vezes dá um medinho. Vamos falar sobre a morte. Isso aí. E apenas conversando bastante sobre o assunto, vamos entender que a gente não precisa ter medo da morte, porque é uma passagem natural da vida. E, na verdade, ela nem existe. Você ficou curioso e quer saber mais? Então fique ligadinho com a gente, porque só a alegria começa agora. Está sempre sorrindo, mesmo quando não dá. Tropeça aqui, oi, cai acolá, mas depressa levanta e começa a cantar. Hoje é dia de falar sobre vida após a morte. Quando eu era uma criança, eu não entendi o que era a morte. Depois dela, o que ia acontecer? Era a mistureba que eu ouvia de quem também não sabia, ainda por cima com os bichos da TV. Quando eu era uma criança, eu não entendi o que era a morte. Depois dela, o que ia acontecer? Era a mistureba que eu ouvia de quem também não sabia, ainda por cima com os bichos da TV. Será que existe mesmo a Dona Morte? Será que existe mesmo a tal da morte? Aquele bicho feio com a foice na mão. Será que eu acredito? Será que não? Será que existe mesmo a Dona Morte? Será que existe mesmo a tal da morte? Aquele bicho feio com a foice na mão. Será que eu acredito? Será que não? Quando eu conheci o espiritismo, quando eu conheci a revelação, descobri que o inferno e o paraíso, começam aqui dentro do meu coração. Quando eu conheci o espiritismo, quando eu conheci a revelação, descobri que o inferno e o paraíso começam aqui dentro do meu coração. Eu aprendi com Jesus, eu aprendi com Kardec, com um monte de espíritos que a gente não esquece. Eu aprendi com Jesus, eu aprendi com Kardec, com um monte de espíritos que a gente não esquece. Será que existe mesmo a Dona Morte? Será que existe mesmo a tal da morte? Aquele bicho feio com a foice na mão. Será que eu acredito? Será que não? Será que existe mesmo a Dona Morte? Será que existe mesmo a tal da morte? Aquele bicho feio com a foice na mão. Será que eu acredito? Não acredito, não. Não acredito, não. Não acredito. Não. Oi, gente! Tudo bem com vocês? Ai, que bom! Eu estava com muita saudade de vocês.
Eu adoro vir aqui compartilhar tudo o que acontece na minha vida com os meus melhores amigos. Sabe, eu preciso contar o que aconteceu ontem. Ontem à noite, eu sonhei que minha mãe tinha morrido. Aí eu acordei super assustada, fui correndo lá no quarto dela e ufa, foi só um pesadelo. Aí hoje de manhã ela me perguntou o que tinha acontecido, aí eu contei tudo pra ela. E ela, sabida do jeito que é, me explicou um monte de coisas que eu vou contar tudinho pra vocês. Ela me falou que é muito natural a gente ficar triste, ficar com saudade daqueles que a gente ama muito e desencarna antes da gente. Mas ela me falou uma coisa super importante, uma revelação. A gente não precisa ter medo da morte, sabe por quê? A morte não existe. Isso mesmo. Na verdade, nós somos espíritos imortais. Então, quando a gente desencarna, o espírito ele fica livre do corpo físico e vai lá para o mundo espiritual. Sim, existem dois mundos, o material e o mundo espiritual. Embora agora a gente não possa ver o mundo espiritual, ele existe. Por exemplo, o ar que a gente respira. A gente não consegue enxergar ou tocar, mas a gente sabe que ele existe. Vamos fazer um desafio? Vamos tentar tocar em todos os objetos que estão pertinho da gente. Vamos lá? Isso foi fácil, né? Agora eu vou deixar esse desafio mais difícil. Vamos tentar tocar nas ondas de rádio e TV. Melhor ainda, vamos tentar tocar nos nossos pensamentos? É impossível a gente tocar nos nossos pensamentos, mas a gente sabe que mesmo assim eles existem. Lá no mundo espiritual, a gente vai se comportar da mesma maneira que a gente se comporta aqui. E vamos ver também tudo que a gente vê aqui, como por exemplo bosques, praças, templos de oração, natureza, só que de um jeito muito mais especial. Porque eu tenho outra revelação para fazer para vocês. Na verdade, o nosso mundo principal é o mundo espiritual. Isso mesmo. O mundo material, embora seja muito importante, ele assim como o nosso corpo físico, ele é momentâneo. A gente está aqui apenas para adquirir experiências, para a gente evoluir e aí voltarmos para a nossa casa verdadeira, que é o mundo espiritual, muito mais felizes e com muito mais amor. Bom, agora que a gente já sabe disso tudo, vamos fazer um combinado, tá bom? Nada de ter medo da morte. Tchauzinho! Fala, turminha do bem! Hoje nós vamos fazer uma atividade que eu tenho certeza que vocês vão adorar. Mas antes, vamos conversar um pouquinho? Olha só o que eu tenho aqui na minha mão. É uma bexiga, mas ela tá assim, murchinha, né? Que precisamos de ar para encher a nossa bexiga. Ah, ficou bem melhor. Uma perguntinha. Nós vemos o ar que está dentro da bexiga? E o que o nosso corpo físico precisa, de quem ele precisa, para poder agir, se movimentar, se manifestar, trabalhar aqui na Terra? Isso mesmo, do espírito. E da mesma forma que nós não vemos o ar dentro do balão, nós também não precisamos ver o espírito, que está sempre lá presente. Deixa eu ver. Está vendo só o que aconteceu? A gente pode relacionar essa brincadeira com a nossa própria vida. Porque o balão estourou, mas o ar continua aqui, existindo igualmente com as suas propriedades. Assim como o nosso espírito, que nunca vai morrer, que vai existir para sempre. Já o balão é como o nosso corpo físico, que um dia vai se decompor e ser reciclado pela natureza. Então, da mesma maneira que nós temos que aproveitar muito bem a nossa reencarnação, a nossa vida, vamos dar vida também a esses balões, como esses bonequinhos fofos aqui. E para esta atividade, nós vamos precisar de farinha, lã, tesoura sem ponta, um funil, canetinha
e bexigas. Uma boa dica para a gente começar a atividade é enchendo um pouquinho o nosso balão, que assim vai caber mais farinha lá dentro para fazer um bichinho bem legal para a gente brincar. Pronto. Bom, agora com o nosso funil, vamos encaixar o nosso balão aqui. E vamos enchê-lo com farinha agora. Lá, a farinha vai entrando no balão. Agora, vamos dar um nozinho na bexiga, igual quando a gente enche mesmo para festa. Você pode pedir ajuda aí para sua mamãe, para o papai. Pronto. Agora, nós vamos fazer o cabelinho usando a lã. E os nossos dedinhos vão ajudar. Fazendo o número 2 assim, bem grandão, vamos enrolar a nossa lã. Várias vezes. Pronto, vamos cortar aqui a pontinha. E com outro pedaço de lã, nós vamos fazer um amarradinho aqui bem no centro. Vai ficar parecendo até um lacinho. Vamos dar um outro nó para ficar bem firme. E agora, toda essa pontinha que ficou parecendo um lacinho, nós vamos cortar com a nossa tesoura. A mesma coisa do outro lado. E com a própria linha que a gente amarrou, nós vamos agora colocar no nosso balão, fazendo um cabelinho bem legal, bem maneiro. Outro nozinho. As sobras a gente pode cortar e destacar. Pronto. E já tá ganhando forma. É muito legal porque ele fica bem maleável. Você pode fazer um bichinho com a cara comprida, com narigão, uma bolinha, da maneira que você quiser brincar. Eu vou fazer os olhinhos da minha bonequinha. E um sorriso bem bonito para sua alegria. Está pronto! Olha só que graça que ficou! Não deixe de fazer em casa, de brincar bastante e se lembrar que a sua vida é muito importante. Tchau! Oi, meu amiguinho, como você tá? Olá, Júlia. Comigo está tudo ótimo. E com você? Você não apareceu aqui ontem? Fiquei preocupado. Ai, desculpa, é que eu tava muito cansada. Ontem comecei a fazer aula de natação. Meu pai me matriculou porque ele disse que eu preciso cuidar mais do meu corpo. Ele está certíssimo. Temos que fazer atividade física, nos alimentarmos bem, termos uma boa noite de sono, para o nosso corpinho assim ficar muito saudável. Sabe o que eu tava pensando? Eu sei cuidar do meu corpinho, mas como que eu cuido do espírito? Sendo amigo, falando sempre a verdade, obedecendo os pais, professores, estudando na evangelização infantil,
não brigando, ajudando, pedindo desculpas, perdoando, desejando o bem a todos, nossos semelhantes e a várias outras formas. Agora, eu vou te fazer uma perguntinha. Você sabe quem são espíritos? Sei sim, isso você já me explicou. Espíritos somos nós, criações de Deus. Somos todos criados simples e ignorantes. E os espíritos habitam os mundos. Isso mesmo, você é muito inteligente, Júlia. O espírito é um clarão. Lembra um brilho de uma estrela ou sol, como de fato deve ser o espírito, um foco de luz. Eles não têm matéria nem forma definida. Mas já que não tem matéria nem forma definida, como que o espírito se manifesta, se mostra, já que não é possível enxergá-lo? Para se manifestar no mundo material, o espírito precisa de um corpo para revesti-lo como uma roupa. Portanto, o espírito se manifesta através de seu perispírito, que é um corpo espiritual, constituído não só por matéria palpável, que é feita com o nosso corpo físico, é uma substância vaporosa para os nossos olhos, que envolve o espírito como uma capa ou um revestimento. É um tipo de matéria que é tão sutil que não pode ser vista por nós, como o ar, por exemplo. Então todos nós temos perispírito. Então ele fica dentro do corpo? Exatamente! O que liga o perispírito ao corpo é o cordão de prata. Ele pode se esticar, permitindo que o espírito se afaste, e enquanto encarnados, nós o possuímos. O perispírito é o elo de ligação entre o espírito e a carne. Nossa, que legal, adorei saber disso. Mas então por que a gente precisa do corpo, já que tem o perispírito? E o corpo só dura um tempo? Porque através dele adquire experiências, virtudes e repara também os erros e imperfeições da alma, evoluindo e tornando-se um espírito puro, sábio e bom como Jesus. Nossa, que legal! Então eu vou cuidar muito bem do meu corpo e do meu espírito, para que eu possa evoluir e um dia ser pura como Jesus. Tenho certeza que você vai conseguir, Júlia. Obrigada pelos ensinamentos, amiguinho. Tchauzinho. Conte sempre comigo, Júlia. Au revoir! Era uma vez a separação. Dona Simone andava muito preocupada com Giovanna. Seu avô paterno havia desencarnado há algum tempo e ela estava muito triste. Querida filha Giovanna, você não pode ficar assim tão triste. Eu sei que seu avô é muito querido e muito amado, mas nós já conversamos e você sabe que essa separação é temporária. Eu sei, mamãe. Eu sei que todos nós somos espíritos imortais e que um dia todos nós vamos nos reencontrar. Mas, poxa, eu fico preocupada com o vovô sozinho lá nos planos espiritual. Como será que ele está se sentindo? Minha filha, pense bem. Deus é muito bom, Ele é justo. Nós sempre temos amigos espirituais do nosso lado, não é verdade? É, mamãe. Então você acha que lá no plano espiritual, o seu avô não vai ter nenhum espírito protetor? Ele vai ficar sozinho? Dona Simone começou então a explicar para a filha que quando o espírito se desliga do corpo físico, vai para o plano espiritual e que Deus sempre coloca amigos e protetores espirituais ao nosso lado para nos ajudar nesse momento. E às vezes são amigos e parentes que já se foram, que irão nos receber. E Giovanna então parou, pensou e perguntou para a mãe. Mas, mãe, quando a gente desencarna, vai todo mundo para o mesmo lugar? Não, minha filha. Nós somos atraídos para lugares onde tem as mesmas energias parecidas com a gente. Por exemplo, o espírito bom, com bons sentimentos, vai ser atraído para lugares felizes, alegres e tranquilos. Mas há também os espíritos que nutrem sentimentos ruins, vingativos. Esses vão ser atraídos para lugares assim, tristes. Nossa, e esses maus espíritos vão ser para sempre assim? Dona Simone, com muito carinho, falou para Giovanna que Deus sempre dá novas chances a todos. Quando o espírito que errou compreende seu erro e se arrepende, ele sente um grande remorso e depois sente a necessidade de reparar este erro. Seu coração, através da vontade de fazer o bem a quem magoou, se enche de energias boas e isso leva para perto dos bons espíritos.
sabe? Meu avô era tão bom que eu acho que agora ele já tá bem, tá num ótimo lugar, né, mãe? Com certeza, ele está sendo muito bem cuidado pelos amigos espirituais e por Deus, que é o nosso Pai. Toda vez que pensamos em quem já desencarnou, nos ligamos a esse espírito e nossos pensamentos transmitem-lhes nossos sentimentos de alegria, otimismo, saudade, dor, tristeza. Por isso, sempre devemos nos lembrar deles de uma maneira feliz e otimista, para que esses pensamentos possam ajudar e alegrá-lo lá no plano espiritual. Sempre que pudermos, devemos fazer uma oração, pois a oração lhe faz bem, ilumina seu coração e mata a saudade que ele também sente de nós. Os olhos de Giovanna se iluminaram, ergueu suas sobrancelhas, demonstrando que tivera uma grande ideia. Já sei, vou agora mesmo fazer uma prece pro meu avô. Vou dizer que eu o amo muito, que eu tô com muita saudade dele, mas que agora eu não tô mais triste como antes, porque eu sei que ele está bem. Giovanna fez sua oração e sentiu que seu coração se enchia de esperança e alegria, pois agora já entendia esta difícil separação. Hoje falamos sobre algo que é muito natural, mas que às vezes dá um medinho. O tema do nosso programa foi a morte. Aprendemos que existem dois mundos, o material e o espiritual, e que quando chegar a hora de desencarnar, não precisamos ter medo, afinal de contas somos espíritos imortais e eternos. Após o desencarne, o espírito liberto do corpo físico vai para o mundo espiritual, que é semelhante ao mundo material, só que não podemos vê-lo, tocá-lo, pois é invisível como o ar que respiramos, mas ainda assim muito presente e verdadeiro. Na atividade do dia, aprendemos a fazer amiguinhos com bexiga e farinha, foi super divertido, né? E principalmente vimos que assim como o ar, o espírito continuará existindo. Já o nosso corpo, que é apenas matéria, voltará para a natureza. Com a Júlia e Cardequinho aprendemos um monte de coisas, que devemos cuidar do nosso corpo físico, devemos cuidar do nosso espírito através de estudo e atitudes no bem, e que temos o perispírito, que irá envolver o espírito para que ele seja visto e também tenha movimentos. Por fim, na historinha do dia, vimos que é muito natural sentir saudade daqueles que amamos e desencarnam, mas que devemos saber sempre que a vida continua e que se seguirmos o caminho de Jesus aqui na Terra, Deus irá preparar um lindo lugar lá no plano espiritual, com muito amor, carinho, amigos e familiares que reencontraremos. A nossa verdadeira morada é no plano espiritual e ela tem um endereço, a felicidade. Se vocês gostaram, curtam o vídeo. Quem ainda não é inscrito, se inscreva aqui no canal do Só Alegria e compartilhem esse vídeo com seus amigos e familiares, porque compartilhar conhecimento e diversão é muito bom, né? Na próxima quarta-feira, às 7 horas da noite, estaremos aqui juntinhos novamente com um novo vídeo do Só Alegria para vocês. Mas confesso que até lá já vou ficar com saudade de todos. Um super beijo! E não se esqueçam, Viva Jesus! Quando eu era uma criança, eu não entendi o que era a morte. Depois dela, o que ia acontecer? Era a mistureba que eu ouvia de quem também não sabia, ainda por cima com os bichos da TV. Quando eu era uma criança, eu não entendi o que era a morte. Depois dela, o que ia acontecer? Era a mistureba que eu ouvia de quem também não sabia, ainda por cima com os bichos da TV. Será que existe mesmo a Dona Morte? Será que existe mesmo a tal da morte? Aquele bicho feio com a foice na mão. Será que eu acredito? Será que não? Será que existe mesmo a Dona Morte? Será que existe mesmo a tal da morte? Aquele bicho feio com a foice na mão. Será que eu acredito? Será que não? Quando eu conheci o espiritismo, quando eu conheci a revelação, descobri que o inferno e o paraíso, começam aqui dentro do meu coração. Quando eu conheci o espiritismo, quando eu conheci a revelação, descobri que o inferno e o paraíso começam aqui dentro do meu coração. Eu aprendi
aprendi com Jesus, eu aprendi com Kardec, com um monte de espíritos que a gente não esquece. Eu aprendi com Jesus, eu aprendi com Kardec, com um monte de espíritos que a gente não esquece. Será que existe mesmo a Dona Morte? Será que existe mesmo a tal da morte? Aquele bicho feio com a foice na mão. Será que eu acredito? Será que não? Será que existe mesmo a Dona Morte? Será que existe mesmo a tal da morte? Aquele bicho feio com a foice na mão. Será que eu acredito? Não acredito, não. Não acredito, não. Não acredito. Não. Dê um sorriso só, sorriso aberto, sorriso certo, cheio de amor. Dê um sorriso só, sorriso aberto, sorriso certo, cheio de amor. Quem tem Jesus gosta de cantar, está sempre